pessoal, como vocês estão? Hoje vamos falar a respeito de uma poeta por quem eu sou apaixonada. Chama-se Cecília Meirelles. Quem nunca ouviu falar de Cecília Meirelles? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Pois bem, aí está a imagem da nossa querida Cecília Meirelles. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes do seu nascimento e a mãe logo depois de completar 3 anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Cecília Meirelles foi poetisa, professora, jornalista e pintora. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Com 18 anos, estreou na literatura com seu livro Espectros. Bom, gente, vamos falar um pouquinho da biografia, não é, de Cecília Meirelles. Ela que nasceu no ano de 1901, morreu em 1964, viveu aí 63 anos completos, né? Como nós vimos, ela perdeu o pai enquanto sua mãe a gestava, faltando 3 meses para ela nascer. Ela perdeu o pai, né? Poucos meses antes dela nascer, ela perdeu o pai. E quando ela tinha 3 anos de idade, ela perdeu a mãe. Ela foi criada por sua avó, que era portuguesa, não é? Aos 18 anos de idade, ela estreou com seu livro Espectros, não é? Esse livro Espectros, pessoal, ele tinha 17 sonetos de temas históricos, certo? Em 1922, quando a gente tem aí a Semana de Arte Moderna, ela participou do grupo Revista Festa, ao lado de Tasso da Silveira, Andrade Murici e outros, que defendia o universalismo e a preservação de certos valores tradicionais da poesia. Esse ano de 1922, quando a gente tem aí a Semana de Arte Moderna, é um momento assim de rompimento com o que era entendido como arte, como poesia. Os autores queriam inovar, eles queriam meio que se rebelar contra, vamos dizer assim, o que já havia se estabelecido como poesia. E Cecília Meirelles preferiu, não defender completamente essa ruptura. É tanto que ela fez parte desse grupo, não é, que defendia o universalismo e a preservação de alguns valores tradicionais da poesia, não é? Então a gente encontra Cecília Meirelles dentro deste movimento, embora no fundo ela não seja de movimento nenhum. Ela seguiu aí o caminho que ela bem entendeu na sua escrita. Com o que ela concordava, ela se imbuía desses valores, e o que para ela não cabia, simplesmente ela desprezava, não é? Ela estudou literatura, folclore, teoria educacional, vocês vão ver um pouquinho mais na frente, como a educação, como isso foi um ponto importante da vida de Cecília Meirelles, não é? Ela colaborou na imprensa carioca escrevendo sobre folclore. Essa coisa do folclore, pessoal, era muito importante e era muito destacada na vida de Cecília Meirelles, porque ela que foi criada por essa avó entendia e difundia muito o que se tinha de folclore, assim como sua cuidadora, sua babá também. Então ela cresceu compreendendo o que era folclore, tendo as vivências folclóricas, não é? E mais tarde estudando a esse respeito e sendo uma grande difusora, não é? Bom, ela atuou como jornalista em 30 e 31, 1930 a 1931,
publicou vários artigos sobre educação. Cecília Meirelles, como a gente viu, foi professora inclusive de ensino fundamental, foi uma grande estudiosa, da educação, foi uma mulher que atuou muito na educação enquanto professora, foi uma mulher que viu teóricos que já estavam bem à frente no sentido de compreender a educação e o sistema educacional como uma relação mais dialógica, em que o aluno participasse mais e vivenciasse mais experiências dentro da escola como um lugar de aprendizagem em que o aluno, vamos assim dizer, coloca a mão na massa daquele aluno atuante, daquele aluno que participa, não é, da educação. Ela compreendeu os ideais de Maria Montessori, por exemplo. Então, ela tinha uma visão de educação que para aquela época era avançada. Ela refletia: poxa, por que as escolas são tão tristes e a gente tem apenas esse quadro negro como um instrumento de trabalhar com a educação e esses livros, e por que os alunos têm que estar perfilados dessa forma, e por que eles só precisam estar sentadinhos nas cadeiras ouvindo o professor falar e apenas recebendo a informação sem interagir, não é? Ela queria uma escola viva, de alunos atuantes e participantes. Ela queria realmente promover uma revolução na educação, estudou a fundo isso e lutou por este ideal. Ela fundou a primeira biblioteca infantil, não é? Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Ela escreveu muito para a infância, enfim, não é? Ela atuou muito no campo educacional, se importou também com a educação para as crianças. Vamos ver, ó. O interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos. Ela produziu livros didáticos, né? E poemas infantis. Ela tem livros infantis que são muitíssimo interessantes. São uma outra maneira de abordar a infância, não é? E esse público infantil e infanto-juvenil, né? Ainda em 1934, a convite do governo português, Cecília viaja para Portugal, onde participou de conferências divulgando a literatura e o folclore brasileiro. Ela fez muito essa coisa de conferência, de intercâmbio. Lá na frente, ela se torna professora em universidade fora do Brasil. Então, foi um caminho árduo que ela precisou trilhar para alcançar esse objetivo de ser professora em universidades fora do Brasil, né? Ela teve, pessoal, uma vida pessoal bastante conturbada. Em que sentido? No sentido de que ela perdeu pessoas queridas muito cedo e foi tendo uma vida de perdas muito importantes, não é? Antes de nascer, como a gente já tinha comentado aqui, ela perdeu o pai. Ela, criança muito pequenininha, ainda em sua primeira infância, perdeu a mãe. Posteriormente, ela se casou com um artista também. E ele tinha problemas emocionais, não é? E em 1935, esse marido de Cecília Meirelles, com quem ela teve 3 filhas, faleceu de uma forma muito triste, cometeu suicídio, e ela passou uma boa parte da vida, não é? Lutando para que isto não acontecesse, lutando para que este marido estivesse a seu lado e ficasse com ela e criasse as filhas. Ela tinha 3 filhas com ele, mas não foi possível, né? E em alguns momentos ela comenta que isso para ela foi uma grande derrota, uma grande tristeza, porque ela tinha como um de seus objetivos a manutenção desse ente querido ao seu lado para o bem de toda a família. Logo após a perda do marido, ela perdeu a avó, não é? Que foi
que foi aquela pessoa que criou Cecília Meirelles, que passou para ela o amor pelo folclore, pela leitura e etc. Então, essa vida de Cecília Meirelles é muito marcada por esse signo da morte, não é? E isso reflete também na escrita de Cecília Meirelles. E poderia tê-la derrubado, por muito menos a gente vê pessoas, inclusive artistas, não é? Que ficam completamente, vamos dizer assim, não depreciados, mas depressivos, não é? Muito tristes e às vezes sem condições de levar a sua carreira adiante. Mas para Cecília Meirelles, isso foi um impulso no sentido de que Cecília Meirelles compreendeu que essas perdas fazem parte da vida e que por isso que ela deveria amar tanto, aproveitar tanto a presença de seus entes e das pessoas queridas, porque ela tinha, como a gente vê em sua obra, não é? Essa consciência da transitoriedade das coisas, da nossa vida tão efêmera, né? Tão passageira, esse signo de que tudo passa e de que o que vale realmente dessa vida é aproveitar os sentimentos e as vivências ao lado das pessoas que nós amamos. Isso se vê muito na obra de Cecília Meirelles, não é? Nós já comentamos um pouco sobre essa face de Cecília Meirelles enquanto professora, não é? Entre 1936 e 1938, Cecília Meirelles lecionou literatura luso-brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1938, o livro de poemas Viagem recebeu o Prêmio de Poesia da Academia de Letras. E em 1940, não é? Ela se casou com o professor engenheiro agrônomo Heitor Grilo. Vejam só, ela tinha perdido aquele primeiro marido, ficou com as 3 filhas de uma maneira muito trágica. Em 1940, ela se casou com este professor engenheiro agrônomo Heitor Grilo. Uma curiosidade sobre a vida de Cecília Meirelles: ela recebeu uma carta anônima. Inclusive, isso está nos registros e está guardada essa carta anônima, dizendo assim: olha, Cecília Meirelles, não assina o teu Meirelles com 2 L's, muda. Este é o motivo pelo qual as coisas na sua vida não estão dando muito certo. Vejam só, Cecília Meirelles teve uma vida marcada por tragédias, perdeu muito cedo o pai, a mãe, perdeu o marido dessa maneira trágica, perdeu a avó que a criou e recebeu essa carta anônima dizendo: tire um L dessa sua assinatura. E Cecília Meirelles termina ouvindo o que esse autor, que ninguém até hoje sabe quem é, que disse para ela assinar de uma outra maneira, e daí para frente funcionou, né? A gente não se sabe se tem a ver com a mudança da assinatura dela, de assinar o Meirelles com apenas um L, mas daí para frente ela se casou e seguiu sua vida sem nenhuma intercorrência trágica, né? Que a gente pode dizer é isso. Então, naquele momento, após o casamento dela com seu segundo marido, foi um casamento bastante tranquilo, duradouro e tranquilo, né? Então, nessa época, ela lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas. Eu já tinha comentado com vocês que ela já vinha fazendo essas viagens, essas incursões, participando desses intercâmbios, não é? Porque realmente ela tinha esse objetivo de ensinar nessa universidade e terminou lecionando literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas. Proferiu conferências sobre literatura brasileira em Lisboa, em Coimbra. Nessa época, Cecília Meirelles já estava premiada, reconhecida e conhecida, não é? Publicou em Lisboa o ensaio Batuque, Samba e Macumba, com ilustrações de sua própria autoria. Em 1942, tornou-se sócia honorária do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro.
Realizou várias viagens, aos Estados Unidos, Europa, Ásia e África, fazendo conferências sobre literatura, educação e folclore, né? Essas matérias aí de tanto interesse de Cecília Meirelles. A gente vai ver agora, pessoal, um pouquinho, nós vimos já e já compreendemos que Cecília Meirelles tinha um grande interesse por educação, pelas crianças, foi professora primária e esse é um dos motivos pelos quais, não é, ela escreveu para crianças. E a gente percebe que mesmo sendo uma literatura voltada para o público infantil e infanto-juvenil, a gente compreende a profundidade temática, a profundidade com a qual os versos são colocados, não é? É muito do perfil e da característica de Cecília Meirelles, essa reflexão que a gente pode dizer que é até mesmo filosófica, né? Então vamos ver aqui, ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles. A gente encontra demais esse texto em livros didáticos do ensino fundamental 1 e 2, não é? Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro, ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual melhor, se isto ou aquilo. Vejam só, pessoal, esse texto é voltado para crianças. Mas vejam que tema, que reflexão, não é? É importante. Então, como eu já havia dito a vocês, ela traz, inclusive, para esse universo infantil, infanto-juvenil, essas reflexões que a gente pode dizer que são até filosóficas, não é? Olha só, As Meninas, mais um poema dessa cepa infantil, infanto-juvenil de Cecília Meirelles. As Meninas. Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia! Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina e Maria apenas sorria. Bom dia! Pensaremos em cada menina que vivia na janela. Uma se chamava Arabella, uma que se chamou Carolina, mas a profunda saudade é Maria, 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 que dizia com a voz de amizade, bom dia. E para a gente encerrar aqui esse momento de literatura infantil, infanto-juvenil de Cecília Meirelles, vamos dar uma olhadinha em Leilão de Jardim. Leilão de Jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E esse grilinho no chão? Este é o meu leilão. Agora a gente vai ver um pouquinho, pessoal, essa poesia que agora é voltada ao público adulto, né? Que é mais reflexiva, ainda mais reflexiva, né? Cecília Meirelles, O Efêmero e o Eterno. Vejam só, essa poesia de Cecília Meirelles, ela é dotada, assim, de um rigor formal, não é? O trabalho de Cecília Meirelles apresenta uma preocupação com a seleção vocabular. Ela tem versos curtos, não é? Ela fala muito, gente, na efemeridade das coisas e a fugacidade do tempo. As coisas passam, as pessoas se vão.
ela mesma se vai, né? E o tempo, ele não é estático, ele está fugindo de nós o tempo todo. É uma das principais características da obra de Cecília Meirelles, não é? Bom, e ela faz isso, não é, explorando tudo pela tradição clássica, especialmente pelo barroco, né, também pelo barroco, são também abordadas pela poetisa e constituem um dos pontos altos de sua poesia. Vamos dar uma olhadinha aqui no poema Primeiro Motivo da Rosa. Vejo-te em seda e nacar, e tão de orvalho trêmula, que penso ver efêmera, toda beleza em lágrimas, por ser bela e ser frágil. Meus olhos te ofereço, espelho para a face que terás no meu verso. Quando, depois que passes, jamais ninguém te esqueça. Então, de seda e nacar, toda orvalho e trêmula, serás eterna, e o efêmero, o rosto meu, nas lágrimas do teu orvalho e frágil. Observem esse tema da fugacidade das coisas, não é? Bom, como eu já havia dito a vocês nesta aula, né, que Cecília Meirelles nunca esteve filiada a nenhum movimento literário, né? Sua poesia, de modo geral, filia-se às tradições da lírica luso-brasileira. Apesar disso, suas publicações iniciais evidenciam certa inclinação pelo simbolismo, não é? Isso é uma característica também muito importante da obra de Cecília Meirelles, certo? Que reúne o que, gente? Simbolismo, religiosidade, um pouco de desespero, de individualismo também, não é? Há misticismo no campo da solidão, mas existe muito essa consciência na obra de Cecília Meirelles, não é? Da consciência dos seus dons e do seu próprio destino. Vejam só, esse versinho foi com que eu abri esta aula de hoje. Eu canto porque o instante existe e minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta, não é? A Cecília Meirelles é considerada a irmã das coisas fugidias, de tudo aquilo que não permanece. Bom, o uso frequente de elementos como vento, água, mar, água, tempo, espaço, solidão e a música, não é? Confirmam também essa inclinação neossimbolista de Cecília Meirelles. Vamos ver este versinho aqui, ó. Esse trechinho. Das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e se transforma. Olha aí mais uma vez a consciência da transformação, da transitoriedade e da mutação das coisas, não é? Bom, foi somente no livro Viagem, de 1939, que Cecília Meirelles ingressou no espírito poético que a gente considera mais da escola modernista, não é? Ela foi bastante cuidadosa com essa seleção vocabular, ou seja, Cecília Meirelles é aquela poeta que vai escolher palavra por palavra antes de fazer o verso e o poema, não é? Ela teve forte inclinação para a musicalidade. A gente percebe isso assim já de cara, não é, estudante? Não precisa ler muita coisa de Cecília Meirelles para a gente já compreender como a musicalidade faz parte dessa poética de Cecília Meirelles, como está tão presente, né? Não é à toa que vários artistas musicaram os poemas de Cecília Meirelles, não é? Bom, ela teve essa inclinação para a musicalidade, que já é um traço que a gente entende como associado ao simbolismo, né? O verso curto, a gente já tinha falado, não é? Então, isso tudo é exemplo dos versos da poesia medieval portuguesa. Vamos ver um exemplo disso, não é?
Música. Noite perdida, não te lamenta, embarco a vida. No pensamento, busca a alvorada do sonho isento. Puro e sem nada, rosa encarnada, intacta ao vento. Noite perdida, noite encontrada, morta, vivida. Vamos dar um exemplo agora dessa poesia de Cecília Meirelles, que é mais reflexiva e que está contido em Motivo da Rosa, certo? Vejo-te em seda e nacar, e tão de orvalho trêmula, que penso em ver efêmera, toda beleza em lágrimas, por ser bela e ser frágil, não é? Aqui a gente está compreendendo o motivo da rosa com essas características, né? Que é um poema que inclusive a gente já havia mencionado nesta nossa própria aula. Vamos agora à poesia histórica de Cecília Meirelles, né? Para aqueles que diziam que a poesia de Cecília Meirelles não tinha compromisso social algum, que seria uma poesia mais voltada para ela mesma e seu sentimento mais pessoal, mais subjetivo, a gente tem aí o Romanceiro da Inconfidência, não é? Que é entendida como a obra máxima de Cecília Meirelles, não é? Que é esse poema épico-lírico, o Romanceiro da Inconfidência, onde se encontram os maiores valores de sua poética, não é, gente? Esse Romanceiro da Inconfidência, ele é uma narrativa, que ela é toda ritmada, em homenagem aos heróis que lutaram e morreram pela pátria, não é, gente? Vamos ver aqui um trechinho do Romanceiro da Inconfidência. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de vigílio, e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados, antes que tal verso escreva. Liberdade, ainda que tarde. Vejam bem, ela é uma autora considerada, não é? Muitas vezes com essa condição intimista, como a gente vem vendo aqui, não é? Mas que para os que diziam que não havia essa preocupação, ela publicou o Romanceiro da Inconfidência. Esse Romanceiro da Inconfidência custou a Cecília Meirelles uma grande pesquisa histórica, um trabalho imenso em que a gente vê essa lírica sobre uma narrativa, né, por isso que chama de epopeia, que a gente vê todo o lirismo de Cecília Meirelles em seu mais alto grau, não é? Então, foi em 1953 que foi publicado o Romanceiro da Inconfidência, que, como a gente já tinha comentado, né, é uma narração poética dos acontecimentos que envolveram a Inconfidência Mineira, né? Ela fez uma fundição aí, pessoal, entre a história e a lenda, não é? E essa obra, ela faz um misto de várias narrativas. A gente encontra em Romanceiro da Inconfidência diversas vozes. São muitas vozes, não é? Então, são muitas narrativas, muitas falas, muitos cenários, não é? Que compõem aí esse painel tão rico que abarca aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais do nosso Brasil colônia, não é? Cecília Meirelles faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de novembro de 1964, com os seus 63 anos completos, não é? Seu corpo foi velado no Ministério da Educação e Cultura. Cecília Meirelles foi homenageada pelo Banco Central em 1989, com sua imagem na cédula de Cruzados Novos, não é? Foi homenageada, como a gente tinha conversado aqui, foi homenageada, foi reconhecida, alcançou seus objetivos, deu aula em universidades fora do Brasil, não é?
teve a sua obra difundida, teve uma obra vasta para públicos diversos, literatura infantil, infanto-juvenil, teve esse seu lado de poesia mais intimista, reflexiva, inclusive filosófica. Também teve esse seu lado de reflexão social, com pesquisa histórica, com sua lírica nos mais diversos âmbitos, né? Que a gente encontra em Confidência, um romance da Inconfidência Mineira. E eu trouxe para vocês o poema Retrato, que diz assim: Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? É um poema muito forte em que Cecília Meirelles, o eu lírico de Cecília Meirelles, não é? Se coloca diante de si mesma, observando este retrato, como se estivesse diante de um espelho em que ela não se reconhece mais. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Se ela está dizendo que tem esse rosto hoje, calmo, triste e magro, é porque em algum momento ela teve essa face mais vivaz, mais feliz, não é? A gente pode dizer assim. Por quê? Será a passagem do tempo? Será alguma característica que ela observou que hoje ela tem e não reconhecia nela anteriormente? Vejam a reflexão e a profundidade na poesia de Cecília Meirelles, né? Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Por que esse lábio hoje é amargo, não é? Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. É em relação a quê? A passagem do tempo, a perda da força, o que aconteceu para que hoje ela tivesse essas mãos assim, paradas, frias e mortas? Eu não tinha este coração que nem se mostra. A gente vê aí um pouco de introspecção do seu eu consigo mesmo, né? E no final ela diz assim, eu não dei, o eu lírico, né, diz assim: eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Eu tenho certeza que todo mundo em algum momento vai olhar um retrato seu ou vai se olhar diante do espelho e não vai se reconhecer em algum aspecto, né? Toda vez que eu reflito sobre isso ou que eu vejo um retrato, eu me lembro instantaneamente de Cecília Meirelles. Deixei aqui para vocês, para a gente finalizar nossa aula, alguns trechinhos de Cecília Meirelles retirados, coisinhas que eu gosto muito. Vejam só essas tiradas de Cecília Meirelles. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e voltar sempre inteira. Se em um instante se nasce e em um instante se morre, um instante é o bastante para a vida inteira. Olha só como ela faz essa reflexão da vida e da fugacidade das coisas, né? Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. O vento do meu espírito soprou sobre a vida, e só ficaste tu, que és eterno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de Cecília Meirelles. Espero que esta nossa aula aqui tenha causado em você curiosidade para compreender um pouco mais de Cecília Meirelles, para buscar a leitura das obras que ela tem. Quem já conhecia, aproveite para se aprofundar
e compreender mais ao respeito dessa grande autora, não é? Foi ela a primeira mulher reconhecida, foi a grande voz feminina inaugural da literatura brasileira. Esse aspecto de Cecília Meirelles que a gente vê da reflexão de si mais intimista do mundo, não é? A gente vê posteriormente em Clarice Lispector. É uma grandiosa autora, a voz feminina de grande força inaugural na literatura brasileira. Um beijo para vocês e até a próxima.